Para ministrar a palavra de Deus. E o meu desejo, né, como a Kim esteve orando agora, é que o Senhor fale com cada um de nós e que não haja barreiras, né, para o agir do nosso Deus. Que nós possamos estar ligados, atentos a tudo aquilo que Ele quer falar conosco essa noite, amém? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem que está ali, ó. Evangelho de João, no capítulo 2. Nós vamos estar lendo de 1 a 12. Amém? Então, o Evangelho de João, no capítulo 2, os versículos de 1 a 12. Essa passagem fala sobre mais um milagre de Jesus, na verdade, um milagre muito especial. Eu vou estar lendo na NVI e os irmãos acompanham na versão que vocês tiverem aí disponível. Amém. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Versículo 8. Então lhes disse: Agora levem um pouco a um encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera. Embora o soubessem os serviçais, que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Então, essa passagem que nós acabamos de ler nos chama a atenção. Para quem? Para o milagre? Não, para Jesus. Essa passagem chama a atenção para o poder e para a autoridade de Jesus em operar milagres. Porque quem operou o milagre foi ele, né? E esse milagre em especial, João destaca falando que foi o primeiro milagre público do ministério de Jesus. Então Jesus aqui está começando o seu ministério público. Então esse foi o primeiro milagre que ele operou, nós sabemos que ele fez muito mais. Tanto que João, lá no final do livro, fala que Jesus fez tantos outros milagres, tantos outros sinais, trabalhou tanto que todas essas coisas, né, que Jesus fez, fossem escritas em livro, não caberiam no mundo inteiro. Já pensaram nisso? É muita coisa, né? Todos lá escritos e detalhados. Eram tantos livros que não caberiam no mundo inteiro. Eita glória, né? Nosso Deus é maravilhoso, né? Obrigado, Jesus. E olhar para isso, né, para esse acontecimento, fortalece o quê? A nossa fé. A nossa fé é fortalecida no único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, que é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, aquele que fez milagres e continua fazendo milagres até hoje. Quem crê? Nosso Deus é um Deus de milagres. Nosso Deus é o Deus do impossível. Algo que não é possível para o homem, é possível para Deus. Então, esse mesmo Deus atua hoje através da presença do Espírito Santo. Mas tem algo interessante também quando nós olhamos para os evangelhos que relatam o ministério público de Jesus. Os milagres, eles são chamados também de sinais. Não sei se vocês já perceberam, em algumas passagens, em vez de ser milagre, está escrito sinais. E é interessante, né, se a gente parar para pensar, para que serve um sinal? O sinal de trânsito nós sabemos, né, para dizer se a gente vai, se a gente para, se a gente presta atenção. Mas
O sinal, basicamente, ele serve para apontar para uma outra realidade que está além dele. Vou dar um exemplo. Se você estiver dirigindo o seu carro na estrada e de repente aparece uma placa lá assim, ó, hospital a 1 quilômetro. Então, essa placa está dizendo que daqui a 1 quilômetro vai ter um hospital. Você não está vendo esse hospital, mas a placa está dizendo que sim. Agora, será que eu tenho que parar nessa placa e falar assim, olha, estou aqui, eu vim fazer uma consulta? Não é assim que funciona, não é verdade? Na verdade, a placa está apontando, ela está te direcionando para um outro lugar. Então, seguindo esse sentido, né, seguindo esse sentido de comparação, os milagres de Jesus eram sinais que apontavam para ele mesmo. Então, todos esses sinais que nós vimos na Bíblia, todos eles apontavam para a glória de Jesus. Que Jesus era o Rei, Jesus era todo-poderoso, Jesus era o Messias. E quando nós prestamos muita atenção somente nos milagres e deixamos de lado o autor do milagre, já não faz mais sentido. Já não faz mais sentido. Então, eu não estou aqui diminuindo o quão valoroso é um milagre. Não. Um milagre é algo extraordinário, não é verdade? O milagre, como eu acabei de falar, é algo impossível para o homem. Então, o milagre é uma manifestação do poder e da autoridade de Jesus. Mas nós não podemos valorizar mais o milagre do que o autor do milagre. Amém? E quando nós voltamos um pouco para o texto, né? Agora em João, de 1 a 12, que nós acabamos de ler, esse primeiro sinal, ele aconteceu em um ambiente muito especial, que era uma festa de casamento, lá em Caná da Galileia. E que provavelmente essa festa deveria ser de algum parente ou algum amigo próximo da família de Jesus. Por que a gente imagina isso? Porque eles foram convidados. A palavra diz que foi convidado Jesus, foi convidado a sua mãe, foi convidado os seus irmãos e até os seus discípulos foram convidados também. E quando nós damos uma festa, a gente seleciona os convidados, não é? A gente convida quem a gente conhece. Nem sempre é assim, né? Às vezes a gente convida alguém que está lá. Mas, provavelmente, eles eram conhecidos. Então, pode ser que sejam amigos próximos ou, quem sabe, até algum tipo de parente. E Jesus estava lá, porque Jesus foi convidado. Amém? E se a gente parar para pensar no contexto daquela época, um casamento, sabe quanto tempo durava um casamento? 7 dias. Uma semana. O casamento durava 7 dias naquele contexto judaico. E é interessante que as pessoas, elas não ficavam os 7 dias, todas as pessoas. Por exemplo, se você convidasse 50 pessoas, não teria 50 pessoas todos os dias da semana. Era algo assim que as pessoas iam e vinham. Alguns permaneciam, outros ficavam um pouquinho mais, mas durante uma semana, a responsabilidade de hospedagem, de alimentação, era da família que estava dando a festa. Eita! Aí eu parei para pensar, né? Se um casamento já é caro hoje e só dura um dia, uma noite, imagina um casamento de uma semana, né? Imagina o casamento de uma semana. Então, era da responsabilidade daqueles que estavam dando a festa cuidar dos seus convidados durante uma semana. Só que aí, como nós lemos o texto, acontece algo muito interessante nessa festa. Na verdade, era algo inesperado. Acabou o vinho. Acabou o vinho. E naquele contexto judaico, o vinho ele era algo muito importante. Não apenas considerado como um alimento, mas ele também era um símbolo de alegria e de festividade. Então, se acabasse o vinho no meio da festa, o que estaria acabando? A alegria e a festividade. E aí, uma festa sem vinho, acabou a festa. Agora, para a família que estava dando essa festa, era um sinal de desonra e desrespeito com os convidados. Então, acabar o vinho no meio de uma festa, naquele contexto judaico, era algo muito sério.
Era algo muito sério. Então, gerou-se uma situação que ninguém gostaria que tivesse acontecendo. E aí, lá no verso 3, aparece a figura de Maria, a mãe de Jesus. E Maria, ela se sente responsável por essa situação. Não sabemos exatamente o porquê, né? Como eu disse anteriormente, talvez por ser algum parente próximo, de repente por ser algum tipo de amigo, mas por algum motivo, Maria se sentiu responsável por essa situação. E ela falou assim: olha, eu preciso fazer alguma coisa aqui. E então, nesse tempo, Maria já conhecia Jesus, já conhecia um pouco mais sobre ele, porque se nós lemos nos evangelhos, nós vamos saber que tudo o que acontecia com Jesus, Maria guardava no coração. Não é verdade? Então ela já conhecia um pouco de Jesus e ela falou assim: olha, Jesus é a pessoa que vai fazer a diferença nessa situação. Jesus é a pessoa que vai resolver esse problema. Então ela foi lá e procurou a Jesus. Amém. Essa atitude foi muito boa, porque nós, a exemplo de Maria, quando a coisa aperta e quando nós nos sentimos incapazes, temos que procurar o nosso Jesus, que ele é poderoso, né? Ele que pode fazer. Amém? E aí vem a resposta de Jesus a Maria. Está lá no verso 4. No verso 4 ele fala assim: respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Eita! Quando eu li isso, falei, nossa, parece que Jesus está meio bravo aqui, né? Jesus foi meio grosso com a mãe dele, né? Parece que foi meio mal educado. Pera lá, Jesus, né? Por que responder assim? Mas, se nós entendermos um pouco mais, olhando outras versões, fala assim, o termo, né? O que temos nós em comum, mulher? Em algumas outras versões fala assim, o que tenho eu contigo? Ou o que eu tenho a ver com essas coisas? Ainda não é chegada a minha hora. Já muda um pouco, né? O que tenho eu com essa situação? O que eu tenho a ver com essa situação? Não é chegada a minha hora, né? Vamos explicar um pouquinho melhor isso aqui. Aquela situação não preocupava Jesus em acabar o vinho em uma festa, porque aquela situação não necessitaria de um milagre. Aquela situação poderia ser resolvida por qualquer pessoa. Qualquer membro da família poderia ir lá no mercadinho 24 horas e comprar mais vinho, né? Poderiam arrumar mais vinho. Então Jesus, ele achou que aquele momento não era o momento dele agir. E também ele fala que não era a hora dele. Não tinha chegado a sua hora. E aí eu pensei, mas que hora é essa? Que Jesus está preocupado com o relógio aí? Que está preocupado com o tempo, com hora? Por que ele não vai agir? E esse tempo e essa hora, para nós entendermos melhor, Jesus se referia a quando ele fosse morto na cruz, quando ele fosse crucificado pelos nossos pecados. Então, essa era a hora em que Jesus estava se preparando. Esse era o tempo e em que ele diria lá na cruz: tudo está consumado, né? Tudo está consumado. A minha obra terminou aqui na terra. Então Jesus, ele se programou, ele se preparou para essa missão. Então ele falou assim: acabou o vinho em festa? Tipo, o que eu tenho a ver com isso? É nesse sentido. Então Jesus não foi tão grosso assim com a mãe dele, não. Mas nós precisamos entender uma coisa, né? Jesus, ele tinha um propósito. Jesus tinha um propósito muito maior do que os nossos problemas pessoais. Ah, então Jesus não se preocupa com nós, com a gente? Não, ele se preocupa sim. Jesus se preocupa com os nossos problemas. Mas o que acontece? Muitas vezes nós acabamos cruzando os nossos braços e colocando a responsabilidade em Jesus. Olha, Jesus, resolve aí. Resolve aí que eu vou ficar por aqui, né? Então, nós deixamos de fazer a nossa parte no milagre e colocamos toda a responsabilidade em Jesus. Mas Jesus tinha uma missão. Jesus tinha um plano de Deus para a vida dele. Jesus tinha um cronograma, Jesus tinha uma agenda para cumprir. Então, ele sabia qual era a hora e qual era o momento certo de agir. Mas, tem sempre um mas, né? Jesus é maravilhoso. Jesus nos ama. E por mais que ele tenha dado essa resposta aparentemente dura para a mãe dele, ele acabou fazendo alguma coisa, não foi? Ele acabou fazendo um grande milagre que nós acabamos de ler. Então ele fez um sinal
um sinal extraordinário. E esse sinal foi muito mais além do que transformar água em vinho. Foi muito mais além, porque esse sinal, ele dava o início de um entendimento de quem realmente Jesus era. Nós lemos lá no final que os seus discípulos o conheceram ainda mais. Então houve um despertar nas pessoas de quem é esse? Quem é esse, né? Que faz um milagre, algo extraordinário desse jeito. Então, esse sinal, Jesus usou toda essa situação para dar início a um entendimento, que é conhecer a Ele mesmo. Amém? E aí vem o milagre, que é o mais legal da história, né? O milagre, ele está do verso 6 ao verso 10, que nós acabamos de ler. Então, o contexto, né? O pano de fundo desse milagre. Fala que ali existiam 6 potes de pedra. E aí, quando eu estava preparando o estudo, eu fui lá na internet e dei uma olhada o que era aquilo. Era uma pedra, na verdade. E ela tinha um buraco no meio, assim, ela é escavado. E aí ele tinha o formato de um pote. E o texto fala que cabia de 80 a 120 litros ali dentro. E fala que esses potes, eles eram reservados para os judeus se purificarem, para cerimônias de purificação. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, os judeus, eles tinham muito rituais, né, de purificação. Então, um judeu, ele não poderia comer, ou ele não poderia entrar em uma festa, ou por algum motivo ele fosse considerado impuro, ele teria que passar por um ritual de purificação. E esse ritual de purificação, eles se lavavam. Eles lavavam as mãos e se lavavam, e aí eles eram considerados limpos. E aí eles poderiam fazer as suas atividades. Então, como tinha bastante convidado, então foram reservados 6 dessas grandes pedras, em formato de pote, para os convidados. E aí, se a gente parar para entender, assim, para pensar, Jesus mandou encher os potes. Então, esses potes já estavam vazios. Por quê? Porque a festa já estava acontecendo. Então, aqueles homens e mulheres que estavam ali dentro, eles já tinham utilizado aquela água. Eles já tinham utilizado aquela água. Então Jesus chama os servos, as pessoas que estavam trabalhando ali na festa, e falou: olha, tá vendo esses 6 potes aqui? Encham eles de água para mim. Agora imagina, né? Se fosse hoje, a gente ia lá pegar a mangueira, ligar na torneira, coloca lá na beiradinha do pote e enche, né? Ia ser rapidinho. Mas naquela época não era assim. Então os servos, eles foram lá e encheram no baldinho do poço. O poço ficava do lado da pedra? Não. Vai saber onde ficava esse poço. Talvez fora da casa, no quintal, um pouco lá. Então, eles encheram 600 litros de água. Mais de 600 litros de água, porque o texto fala que era até a borda. Era transbordando. Então, cabia até 120 litros, mais de 600 litros de água. No baldinho. Então, aqueles servos, eles se esforçaram para preparar um ambiente de milagre. Houve um esforço para que fosse preparado um ambiente para Jesus agir. E é interessante que, enquanto a festa estava rolando, enquanto a festa estava, né, o pessoal nem sabia o que estava acontecendo. A festa estava lá, as pessoas estavam se aproveitando dela, mas os servos estavam trabalhando. Os servos estavam ali nos bastidores. Ninguém percebeu a movimentação, porque tudo era discreto. Tudo era discreto. Mas se fosse hoje, eu estava pensando, né? Se fosse hoje. Se fosse hoje, as coisas não são discretas, né? Porque as pessoas gostam de se aparecer. Porque as pessoas gostam de se promover. E a gente vê, né, em algumas igrejas, que o pessoal enfatiza muito o milagre. Né? Enfatiza, olha, estou fazendo isso, olha para mim, olha aqui. E acabam se exaltando em cima de uma situação. Imagina, né, se fosse hoje, né? Acho que o pessoal ia chegar lá no meio da festa. Atenção, atenção, todo mundo olha aqui para mim. Aí olharam para ele. Vocês estão vendo esses potes aqui? Diácono, traz a água. Aí o diácono ia lá, coloca a água. Vocês estão vendo aqui? Água. Aí agora, abracadabra. Vocês estão vendo aqui? Vinho. Oh, né? Então as pessoas, elas, assim, parece uma brincadeira, né? Mas essa ilustração, ela nada mais é que uma triste realidade, onde líderes aproveitam da fragilidade das pessoas e acabam se exaltando, acabam
se amostrando, né? E quem sabe até levando o nome, levando a igreja. Mas com Jesus não era assim.